A ONU está alertando mais uma vez em relação ao Dia Internacional do Resíduo Zero. E nós precisamos nos educar, nós todos, para a gente ir nessa direção. Bom, mas para isso a gente precisa de pelo menos algumas dicas para reduzir esse impacto. E onde é que começa isso? O presidente da Copermit, uma empresa especializada em lixo eletrônico e embalagens pós-consumo, que é o Alex Pereira, está aqui conosco. Alex, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Um lindo e maravilhoso dia para todo mundo que está nos ouvindo e para todo mundo que está trabalhando bastante aí para colocar esse programa no ar. Exatamente, uma turma toda. Alex, conta o seguinte, primeiro passa onde começa, na casa da gente? Olha que interessante, estou ouvindo aí o programa e vi aquela questão da cerveja, né, e fiquei pensando, puxa vida, quanto que vão tratando a gente, né, cidadão, com pouca informação, sem nos explicar, né, e a gente está muito acostumado com o mercado, né, consumista, vendendo e dizendo que tudo é reciclável, não é bem assim. Mas eu sempre digo que para o cidadão em casa tem uma orientação muito simples. Tecnicamente, a gente chama de resíduo seco reciclável, porque na outra ponta, as cooperativas de reciclagem colocam a mão neste resíduo. Então, se o cidadão simplesmente separar em casa tudo que é embalagem pós-consumo seca e limpa, daquilo que é orgânico, e descartar tudo isso como reciclável, não se preocupem. A gente aqui nas cooperativas sabemos separar o que vai para cada caminho, cada tipo de resíduo. Então, para o cidadão é muito simples, só separar seco de orgânico. Agora, Alex, e aquele celular velhinho que estava guardado na gaveta? Ou um barbeador elétrico que eu comprei quando eu tinha 17 anos, também deixei guardado na gaveta. Como é que eu vou descartar um lixo eletrônico de uma maneira segura, sem agredir o meio ambiente? O que não falta pra gente é alguma coisa guardada no armário ou na gaveta, né? Sempre tem alguma coisinha em casa que a gente se esquece. É muito importante a pergunta, porque a gente devasta o meio ambiente para fabricar o eletrônico, e se a gente deixa de aproveitar a reciclagem deste equipamento, ou deste resíduo, desse material que veio da natureza, a gente vai ter que de novo devastar, e além de poluir o meio ambiente. Então mas é muito importante que o cidadão que é consumidor, que está acostumado a pesquisar um fornecedor, se a empresa é idônea, se o produto é bom, que também pesquise onde descartar o eletrônico, porque somente empresas licenciadas para fazer essa operação podem receber o eletrônico e são habilitadas e estão capacitadas a destinar corretamente, que é uma destinação bem mais complexa do que as embalagens. Então é muito importante quem vai descartar pesquisar se onde está colocando o eletrônico é um local habilitado, licenciado, e que ali vai dar a destinação correta para o eletrônico, que é uma destinação complexa. Alex, nesse mundo então do resíduo, qual é o percentual do plástico, hein? Olha, a gente está acostumado mais ou menos, né, nas nossas operações, quando você pega as embalagens pós-consumo, por exemplo, mais ou menos um pouco mais de papel, papelão e um pouco menos de plástico, tem muito plástico. Quando você vai para o eletrônico, é um pouco ao contrário, tem muito plástico, porque a maior parte da embalagem, né, da carcaça, digamos assim, né, daquilo que envolve o circuito, é quase tudo plástico. Então, nos dois mercados diferentes, digamos que no eletrônico tem bastante plástico, né, e do seco tem quase igual papel, papelão. Bom, então isso quer dizer o seguinte, que nós todos temos que dar uma contribuição a isso, enquanto cidadãos, enquanto pessoas preocupadas aí com o meio ambiente. Enquanto seres humanos que precisamos viver neste mundo, né, e infelizmente estamos no mundo consumista, o mínimo que a gente pode fazer, estando nesse planeta, é ser um cidadão do mundo e nos preocuparmos com o resíduo que a gente gera. Se eu já tenho o costume de me preocupar com aquilo que eu compro, eu começo também a me preocupar porque é minha responsabilidade aquilo que eu gerei de resíduo, e eu garantir que esse resíduo que eu gerei será reaproveitado de alguma forma. Ok, nós vamos seguir as suas instruções. Muito grato ao Alex Pereira, presidente da Copermit, especializado em lixo eletrônico e embalagem pós-consumo. Vamos dar uma... E eu que agradeço. Um lindo dia para todo mundo. Pelo menos, nós que agradecemos você, o seu trabalho, pô. Pelo menos vamos separar em casa, né, pô? Na minha casa, eu ajudo a separar o lixo lá na minha casa. E aí também, se eu não separar, vou levar tanto tapa na orelha, é melhor eu se ajudar a separar. Pois é. Mas é isso aí.